Olá, gente. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos despertar com Deus nessa tarde? E hoje, eu tenho uma frase de inspiração, que diz assim: a mulher madura, ela não faz o que ela quer. Quem faz o que quer é criança. A mulher madura, ela faz o que precisa ser feito. E eu vi essa frase em algum lugar na internet e fiquei pensando. E hoje, eu estava com meu esposo na academia e a professora falou uma frase parecida com essa. E eu, para contornar, usei essa frase porque eu achei ela sensacional. Então, fui procurar na Bíblia algo que explicasse melhor isso para nós, que nos ajudasse a entender melhor por quê as mulheres, ou as pessoas mesmo, sábias, elas fazem exatamente o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito. Quem faz o que quer é criança. Lembre disso. Quem opta por sempre fazer o que quer é criança. Então, eu fui procurar na Bíblia uma história. E Deus me deu a história de Abigail. Não sei se vocês conhecem a Abigail, mas quando eu tive um encontro com essa história na Bíblia, eu fiquei impactada. Impactada com o que uma mulher pode mudar. Uma atitude certa pode mudar a vida de pessoas. Entendeu? E quando eu tive um encontro, né, com essa história da Bíblia, faz muito tempo. Foi logo quando eu comecei a minha caminhada com Cristo. E eu tive a oportunidade de levar uma mensagem no culto de mulheres. Eu morava em Pernambuco, em Itaíba. Sou grata a Deus por tudo que eu vivi lá, né? Que Deus tem suas formas de trabalhar. Tenho pessoas muito amadas lá, minha família de lá. E meus pastores, na época, eram muito jovens. São muito jovens hoje. Eu tenho um amor imenso por eles, uma gratidão imensa, porque eu me senti muito amada e cuidada por eles. Que é a irmã Messia e o pastor Bruno. Muito jovens eles. Mas aí Deus sempre me mostrando que maturidade muitas vezes não significa exatamente ter muita idade. Mas sim, se portar de maneira que você quer cada dia melhorar. Quer cada dia vencer vários desafios para mudar sua história. É a pessoa que vive com cuidado, né? Para não tomar atitudes erradas. Que age com sabedoria. E a sabedoria, ela vem do alto, de Deus. Então, isso é uma coisa que a gente vai construindo com o tempo. Mas tem pessoas que, mesmo jovens, têm muita sabedoria, porque elas procuram em Deus essa sabedoria. Deus é a sabedoria. E esses pastores, eu sou muito grata pela vida deles, me ajudaram muito. E me deram essa oportunidade. Eu fiquei muito surpresa, mas a palavra de Deus queima no meu coração. Por mais que eu tenha dificuldade ainda, né, de ir para o altar, mas Deus é quem dá graça para nós, porque a mensagem é dele, a palavra é dele, o povo é dele. Então, se o Espírito Santo não estiver comigo, ou com quem quer que seja, para nos dar graça, nos dar sabedoria, discernimento, a gente não consegue. Então, a minha força não está nos meus braços, nem na inteligência que Deus me deu, não. Não é na inteligência. É através da sabedoria que vem do alto. O próprio Espírito Santo, ele diz, para quando a gente levar a palavra de Deus, ele é quem vai nos instruir, ele é quem vai nos orientar. E eu creio assim, então eu vou fazendo o que Deus coloca no meu coração. Eu creio que alguém precisa ouvir essa palavra. Então, essa história vai estar no livro de 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 10, que fala a história dessa mulher. E quando eu tive essa oportunidade, eu fui orar para Deus me dizer, eu queria que eu falava nesse culto, né? Que palavra eu levaria para ministrar nesse culto. E Deus me falou no meu coração fortemente. Foi a primeira vez que Deus ministrou uma palavra no meu coração. Falou o nome Abigail. Eu disse, ai meu Deus, que nome é esse? De onde será que tem esse nome? Não sabia, não tinha noção de quem era Abigail. Eu fui no Google e disse assim, quem é Abigail na Bíblia? Então, o Google me deu essa palavra, 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 10. E fala, começa a história falando, de um homem muito insensato chamado Nabal. E o nome dele era Nabal e significava tolo. Um homem muito rico, de grandes posses materiais, porém tolo, insensato, que não ouvia ninguém, só fazia o que ele queria. Entendeu? Mas ele tinha essa mulher que se chamava Abigail, que era muito bonita, né? Muito bonita. A palavra de Deus fala que ela era bonita e inteligente. São duas qualidades que eles retratam, que falam sobre Abigail. Então fala que esse homem era insensato e que Davi passou lá, né? Ele estava tosqueando as ovelhas. E o tempo de tosquear as ovelhas era um tempo de fartura, era um tempo de colheita. Entendeu? Nesse tempo, eles oferecia hospedagens aos viajantes, dava comida com fartura para todo mundo, entendeu? Então, Davi, em outro tempo, passou onde os tosqueadores estavam cuidando das ovelhas e ajudou a proteger as ovelhas desse homem. E Davi, como vivia viajando, fugindo de Saul, né? Davi acabou por passar lá. E por ser o tempo da colheita, né, da tosquia, Davi disse, não, agora, já que eu ajudei, que eu fiz isso, e eu estou precisando, eu vou procurar Nabal, que ele pode me ajudar. Ele tem condições
financeiras, né? Tem posses e pode me ajudar que agora eu tô precisando. E mandou 10 homens dele. Mandou 10 homens dele até Nabal. E disse, ó, Nabal, quando suas ovelhas estavam aqui no deserto, eu ajudei a cuidar delas. Ninguém mexeu nas suas ovelhas. E agora eu estou precisando, como é tempo da tosquia, estou precisando de mantimento. Primeiro ele saudou, né? Com muita cortesia, muito respeito a Nabal. Mas falou, fez o pedido que ele precisava, né? Porém, imediatamente esse Nabal, que era tolo e insensato, rejeitou totalmente o pedido de Davi e ainda desprezou, além de rejeitar, desprezou o chamado de Davi, desprezou o que Deus tinha na vida de Davi e ainda chamou ele de fugitivo. Porque na época já estávamos comentando que Davi seria o próximo rei. Só que ele desprezou totalmente a história de Davi e o chamado de Davi. Então, Davi ficou irado. Quando os servos de Davi foram lá e falaram que Nabal tinha feito, Davi irou-se. E na mesma hora, mandou todos se girem, todo o exército dele, que eram 400 homens, se gira a espada para ir lá de encontro a esse Nabal e acabar com todos do povo de Nabal. Gente, vê só. Por isso que eu digo, o velho homem acaba nos surpreendendo a cada tempo. Por isso que a gente tem que viver sempre em oração e pedindo graça e sabedoria a Deus. Porque Davi, vê só, Davi, apesar de ser um guerreiro, Davi vivia fugindo de Saul, Davi evitava de fazer, Davi só fazia o que Deus mandava Davi fazer, gente. E nessa hora Davi perdeu todo o controle emocional, Davi se irou, Davi se sentiu humilhado e Davi se levantou e disse, hoje mesmo nós vamos acabar com toda a raça de Saul, de Nabal. Gente, então, quando Davi se levanta, né, na casa de Nabal, um dos servos ouve toda aquela situação e vai contar para Abigail, a minha senhora, o meu senhor, que é um homem sensato, que não ouve ninguém, que não tem sabedoria, fez assim, assim, assim com os servos de Davi. Provavelmente, nós não viveremos. O servo ouviu e falou para Abigail. Imediatamente, Abigail se levanta e prepara todos os mantimentos para levar para Davi. Tudo em secreto, tudo em segredo. Aleluia, glórias a Deus. Então, eu vou retratar aqui o que exatamente Abigail levou para Davi. Ver como tinha fartura. E ver como ela tinha conhecimento de tudo na sua casa. Abigail se apressou e tomou, a partir do 18, viu? Se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados e os pôs sobre jumentos. E disse, vai na frente que depois eu vou. Ela separou da despensa, né, o melhor que ela tinha e levou para Davi. Tudo em secreto. Porque naquele momento não valeria a pena ela procurar o marido para falar com ele a respeito disso. Por ele ser um homem sensato, por ele ter rejeitado o pedido de Davi, que se tornaria futuramente rei. Então, sabiamente, ela fez isso, chamou os servos, mandou eles irem na frente com o mantimento e foi atrás. Para ir de encontro a Davi. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas, tem atitudes que podem mudar destinos. Uma atitude sábia pode transformar a sua vida e a vida dos seus. Abigail pensou nela e pensou nos seus. Imagina, todos iam morrer. Davi falou que ia acabar com todos. E ela se levantou, mandou e foi atrás. Quando ela encontra com Davi, ela não vai com altivez, ela não vai para discutir com Davi. Não, ela se rende aos pés de Davi. Ela se ajoelha aos pés de Davi e fala, no 21. A partir do 21. E disse Davi, na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto. Davi estava se lamentando pelo que ele tinha feito, né, por Nabal no deserto. Né? Ele está falando, foi tudo perdido, entendeu? E nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou o mal, o bem que eu fiz por mal. Gente, ele estava revoltado. Então, quando Abigail foi de encontro, o que ele disse, vendo depois Abigail no 23, a Davi apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, se inclinou à terra, e lançou-se aos pés dele e disse, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, a tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Ela tomou sobre si a culpa. Ela disse assim, meu senhor, eu venho te pedir perdão pelo erro do meu marido, Nabal, que é um homem louco. Eu venho te pedir perdão por o que ele fez. Ela se rendeu aos pés de Davi. E ela veio pedir perdão e assumiu aquele erro que não era dela. E ela ainda falou, eu não vim quando os teus servos vieram procurar. Eu não vim, me perdoa. Gente, a humildade de Abigail, a pressa de resolver o problema, a atitude, a sensatez, entendeu? Ela tomou aquela culpa e disse, eu, meu senhor, que errei, então me perdoa. Me perdoa. Gente, agora, vê só.
Ela continua. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais qual Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. Ou seja, infelizmente, Nabal vai ser teu inimigo, mas eu tô aqui para que você não derrame sangue inocente. Quantas pessoas não iam pagar por um preço de uma só atitude errada? Entendeu? Uma atitude impensada pode destruir a vida de muitas pessoas. Então, cuidado quando você for decidir algo. Cuidado, não vai só prejudicar você, vai prejudicar alguém também, que está. Todas as pessoas à sua volta podem ser prejudicadas. E na situação de Abigail, uma atitude certa pode trazer vida, tanto para você como para várias pessoas. Amém? E ela vai, pede esse perdão, se encontra com Davi e fala para ele que quando Deus estiver realizando o que prometeu na vida dele, que ele se lembre da tua serva. Se lembra de mim, Senhor, quando Deus estiver cumprindo na sua vida aquilo que ele prometeu. Vê só. Então, aquele diálogo, aquele encontro salvou a vida de muitas pessoas. Amém? Então, que nós sejamos como Abigail, que nós tenhamos sabedoria e também peçamos a Deus graça para agirmos e termos as atitudes certas nos momentos certos, de forma simples e humilde. Não precisa chamar muita atenção o que você vai fazer. Você tem que se direcionar à pessoa certa no momento certo. Mas você precisa se posicionar. Se posicione. Quando tiver uma guerra, se posicione e faça a sua parte, porque uma atitude sua pode mudar todo o roteiro. Amém? Então, quando ela se encontra com Davi, ela conversa e Davi, na mesma hora, fica constrangido com aquilo, com aquela cena, com aquela situação. E fala assim, ó. Fala assim, então, no 32, então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Aleluia. Ela disse assim, através de você, bendito seja Deus, e bendita seja você, que não permitiu que eu derramasse sangue inocente, que eu agisse com a força das minhas próprias mãos. Amém? Então, Abigail e Davi finalizam aquela conversa, aquele diálogo. Abigail volta para casa e não conta nada para o marido. E Davi volta, vai embora com a sua tropa, leva os mantimentos. E Abigail, quando volta, não fala nada. O marido dela estava bêbado, estava festejando, né? Porque era tempo de tosquia. E estava embriagado. Então, ela foi dormir e ficou quieta. No outro dia, Abigail vai, quando ele está sóbrio. Cuidado quando você fala com pessoas que estão perturbadas. Espere o momento certo de falar o que Deus faz e como Deus faz. E ela conta tudo pro marido dela no outro dia de manhã. Quando ela faz isso, imediatamente, a palavra de Deus fala, imediatamente ele ficou quieto, calado. Ele paralisou. Eu quero ver exatamente aqui onde é. E aconteceu no 38. No 37, sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra, quieto, parado, ele paralisou. E no 38 diz, e aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Gente, as lutas nossas são do Senhor. As lutas nossas não são nossas, são do Senhor. Não haja com a sua própria força, com a força do seu braço, mas confie no Senhor. Amém? E aconteceu isso, com 10 dias depois ele veio a óbito. E depois que aconteceu isso, a vingança de Deus, ela vem porque ele cuida de nós com detalhes. Entendeu? Imagina o tanto que essa mulher não sofria com esse homem, bêbado, insensato. Que não tem cuidado nas palavras. No decorrer do texto você vai ver que até os servos dizem assim, é um homem que não ouve, que não entende, não compreende o que a gente fala. Imagina que essa mulher já vinha sofrendo. Então, em tudo, Deus tem propósito. E Deus usou Abigail nessa hora para mudar toda a história. E ela foi sábia e madura o suficiente para agir no momento certo. E Deus tira Nabal de cena. E o que é que acontece? Davi manda os servos dele para pedirem ela em casamento. E agora, a ex-mulher, a viúva do tolo, vai ser a esposa do futuro rei. Você entende o que Deus faz? Então, gente, cuidado. Cuidado com as palavras, cuidado com as atitudes. Cuidado com o que você faz. Tudo tem consequências. Não é porque Deus é vingativo, não. É porque o que a gente planta, a gente tem que colher. É nós que colhemos. Ninguém pode colher um preço que é nosso. Mas, infelizmente, pessoas pagam por erros nossos. Eu faço como Abigail. Se levante com atitudes sábias. Peça maturidade a Deus, sabedoria, para você agir no momento certo. Entenda que mulheres maduras fazem o que precisa ser feito. Não fazem o que querem. Quem faz o que quer é criança. E você não é criança. Amém? Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.